Primeiramente, bom dia. Essa aula, então, ela é uma aula sobre intervalos numéricos, tá? Então, quem já viu essa aula, já estava presencialmente, sabe como é que foi, e eu entendo que foi um pouquinho mais rápido. Então, aqui, para quem não estava na aula e também nossa amiga que não pode participar presencialmente, vou gravar uma aula de intervalos, relembrando, então, os conceitos de intervalos e também resolvendo exercícios sobre operações com intervalos, que alguns eu não consegui corrigir em sala de aula. Outros vídeos eu falo sobre outros conteúdos, mas esse vídeo é pensando nisso. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que a gente possa, então, dar continuidade à aula. Eu vou usar uma mesa digitalizadora e aí estou em fase de aprendizagem. Então, caso aconteça algumas situações diferentes, é porque às vezes é meio complicadinho mesmo, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver se essa câmera tá olhando bem. Acho que dá para me ver e acredito que dê para me ouvir. Assim espero. Então, vamos compartilhar. Compartilhar a janela. Aí, agora, isso. Taranã. Então, vocês estão me vendo. Então, aqui do conceito inicial de intervalos, não tem muito o que dizer, mas é só lembrar que intervalos, na verdade, é um pedacinho. Então, um intervalo, por exemplo, de comer, é um pedacinho do lanche, no caso, né? É um pedacinho de tempo destinado à nossa alimentação. Aqui eu coloquei vários intervalos. O intervalo que a gente dorme, que é uma coisa boa também. O intervalo de dias, que a gente costuma, esse intervalo é bem relevante, né, para a sociedade, que alguém definiu. E também temos esse intervalinho de dormir, que infelizmente esse aqui é o maior inimigo, e o aniversário, que é um intervalo bem conhecido que a gente comemora. Então vamos lá. Aqui dentro da apostila, ele traz essa tabelinha aqui, que é sobre intervalos abertos e intervalos fechados. Obviamente é de intervalos, né? Está no capítulo de intervalos, do tópico de intervalos, é aberto ou fechado. E eu já vou dizer qual a diferença. Lembrando que o intervalo é um pedacinho. Então, é um pedacinho de um conjunto numérico. É um pedacinho de números. É um recorte, literalmente. A gente quer aquele pedacinho. Então, quando eu falar de intervalos, tem que ter isso em mente. Eu estou pensando numa sequência ali de números e naquele pedacinho específico. Beleza? Eu vou escolher isso. E ele estar aberto ou fechado vai significar para os números que estão, a gente chama nos extremos. Então, onde começa e onde termina o intervalo vai ser muito relevante estar aberto ou fechado. Então, intervalo é isso. E a gente saber onde começa e onde termina. Por exemplo, o intervalo de comer, a gente sabe onde começa e onde termina. Então, os intervalos podem ser assim, e existem alguns que não terminam, mas são específicos, e eu também vou dar exemplo, então fiquem tranquilos. Então, vamos agora para exemplos de intervalos. Eu vou usar o whiteboard, que é aqui dentro do Teams mesmo, que é muito bom. Só que, como eu falei para vocês, estou aprendendo a mexer no whiteboard, que está aqui. Então, tenha um pouquinho de paciência, que quando acontecer alguns imprevistos, né? Podem acontecer. Então, olha só, agora já estou com a minha canetinha, agora que a coisa vai ficar diferente. Então, aqui eu tenho também o mouse, quando eu precisar mexer. Aqui eu tenho um lapisinho, tem várias coisinhas aqui, lápis, borracha, carinhas, várias coisas, lembretes, tá, botar texto, fazer colagens aqui de imagens, documentos, modelos aqui. Inclusive, esses modelos aqui é bem interessante. Vocês também têm acesso, tá? Vocês têm acesso a todos os aplicativos, Word e tudo mais. Isso aqui é legal, ó, quando a gente quiser fazer algum tipo de organização, assim. Mesmo isso aqui, como se vocês querem fazer tipo um mapa mental, alguma coisa. Tem bastante coisas interessantíssimas, assim, ó, que vocês têm acesso também, tá? Então, bem legal. Até joguinhos tem. Ó, bacana, né? Também achei, ó. Oficinas, workshop, então é bem interessante. Mas vamos ao que nos importa. Aqui, então, eu vou começar a dar exemplos de intervalos, tá? Deixa eu pegar uma cor bonitinha. Vou pegar esse aqui, não, Rainbow. Esse aqui é de unicórnio. Vou pegar azul, que é a minha cor favorita. Aí, foi. Então, olha só. Eu estou pensando em intervalo aberto. O que significa o intervalo aberto? Primeiramente, aqui, esse tipo de intervalo quer dizer que o intervalo começa em A e termina em B. Vou dar um outro exemplo, tá? Esse meu meio desmilinguido. Desmilinguido não é esse, desmilinguido.
Aqui, como eu falei, estão em fase de aprendizagem. Aí tá. O que significa ele ser aberto? Significa que eu vou considerar números entre eles, mas exatamente 1 e exatamente 100, não. Vocês podem lembrar que existem algumas propagandas enganosas que eles confundem isso. Por exemplo, se eu estou falando de uma propaganda que diz assim, acima de 12 garrafas de água, a gente tem um desconto. Tá. Acima de, isso quer dizer que 12 não resolve. Que é isso aqui, a ideia disso. A partir de 12. Então, quer dizer que 12, 13, aí assim vai. Tá? Então, existe essa diferença essencial que às vezes a gente esquece. Mas é isso a diferenciação do intervalo aberto e fechado. O intervalo aberto, ele não vai contar os extremos. Quer dizer que esse intervalo ele vai desde 1,0000001 até 99,99999. Ou seja, não considero 1 e não considero 100. Isso significa ser um intervalo aberto. Professora, mas como é que eu sei quando que vai ser um intervalo aberto e quando que vai ser um intervalo fechado? Aí que tá. A gente tem uma coisa chamada notação, ou seja, uma forma da gente representar esse intervalo. Se o intervalo existem 3 formas, né? Existe isso aqui, que a gente chama aqui por propriedade, não vou escrever inteiro, né? Mas propriedade. Existe por uma notação de intervalo, que é essa daqui, ó, propriedade, notação de intervalo, e essa que são as minhoquinhas, que é a representação gráfica. Já vou fazer ela aqui embaixo. Quando tiver um risquinho assim, ó, quer dizer que esse extremo ele é fechado. Então, eu vou começar a considerar 1 como parte do meu intervalinho, como parte do meu pedacinho. Tá? Mas aqui eu estou falando de intervalos abertos. Como é que eu posso representar por bolinhas? Faço a bolinha, olha que bolinha bonitinha. Eu vou representar aqui o 1. Se o número não está sendo considerado, então essa bolinha não é preenchida. Se o 1 está sendo considerado, ela vai preencher. Então, o bom é que é um contrário do outro, né? E aqui eu tenho um. Sim. Ótimo. Gente, que bolinha feia. Ver se eu consigo caprichar um pouquinho mais. Isso. Porque a mesa digitalizadora, ela é desse tamanho, né? E aí é como se fosse a tela inteira. Então, às vezes, acontecem algumas situações mais complicadinhas aqui. Mas, como eu falei para vocês, até o fim do ano eu já vou estar craque aqui. E aí, o que acontece? A gente precisa primeiro identificar se a bolinha é aberta, a bolinha fechada, como intervalo aberto, a bolinha aberta. Tá? E aí, depois, para a gente saber que é intervalo, ou seja, para eu saber que o x são todos os números que estão entre 1 e 100, a gente vai botar esta minhoquinha aqui. Eu falei para vocês, esse aqui é o rainbow, então é bem bonitinho. Mas, enfim, foco. Aqui, então, eu posso falar que esse aqui é o exemplo 1. Esse aqui é o nosso exemplo 1. Então, aqui é o nosso exemplo 1. Vamos para o nosso exemplo 2, que é este daqui. Intervalo fechado. Intervalo fechado, essa notação inicial que a gente tem é o seguinte, vai aparecer esse menor ou igual, tá? Oxe, e o x no meio, cadê, né, gente? Cadê o x? Aí a gente coloca o x aqui no meio. Importante, tá? Senão não faz nem sentido. Isso que eu nem tô com som. Então, olha só. Se eu coloco esse menor ou igual, aqui esse igual embaixo, eu estou dizendo que eu vou considerar o 1 e vou considerar o 100, tá? Eu fiz uma associação que talvez faça sentido, e eu espero que tenha feito sentido, que aqui é como se fosse uma cerquinha. Então, eu estou usando todos. Se eu tenho a cerca, eu estou pensando em todos os números que estão ali, inclusive o menorzinho ou o maior. Então, se eu estou na cerquinha, é fechado. Professora, mas como é que é a anotação em representação gráfica? Oxe, em representação gráfica, como é que funciona? Faz a bolinha, que a minha bolinha mais pareceu um. Faz uma bolinha, que sempre começa aqui pelo 1, né, nesse exemplo. Faz outra bolinha, escreve o 100. Só que existe um detalhe, uma diferenciação ou em fechado e aberto. Se é fechado, essa bolinha vai ser completamente preenchida. Tá? Completamente preenchida. Lembrando que ele pode ser fechado de um lado, aberto do outro, também não tem problema. Não é um problema, tá? A gente já vai ver exemplos assim. Então, olha só. E, de novo, eu tenho que fazer essa minhoquinha. Professora, mas precisa fazer a minhoquinha? Não posso fazer uma coisinha assim, mais zoadinha?
Até pode, mas precisa ter alguma coisa entre o meio, porque esse tipo de representação ele está dizendo, olha, existe sim alguma coisa entre esses dois números, ou seja, estou considerando todos os números que estão entre esses dois. Beleza? Então, vamos lá. Vamos para o exemplo 3. Meu, que 3 bonito, né, gente? Acho que eu devia ser artista. Essa linha reta aqui, então, uma benção. Até tem régua aqui, né? Mas, vamos lá. Tem régua aqui, ó. Ó, uma régua, uma borracha. E esse negócio apaga. Gente, isso aqui eu tô apaixonado. Isso aqui é muito legal. Então, aqui a gente tem um exemplo 3. A gente tem um exemplo 3. Vamos lá. O exemplo 3, ele fala assim, ó, que o intervalo é fechado no esquerdo. Então, se é fechado, o que tem que ter aqui? Menor ou igual. Isso aí, muito bem. Eu aqui simulando a interação de vocês. Agora, esse ladinho aqui é aberto. Pode acontecer isso, tá? Do intervalo ser fechado um lado, aberto no outro, os dois abertos, os dois fechados. Então, existem diferentes representações, tá? Beleza. A nossa Silvia mandou mensagem aqui. Fechou. Que atender, né? Olha só. Se aqui é um lado fechado, outro lado é aberto, é assim a representação. Você vai como é que é a representação gráfica? Olha só. Aqui não é fechado? Se é fechado, a bolinha é preenchida. Então, preenche uma bolinha. Escreve um. Aqui, o sem é aberto. Então, escreve aberto. Ah, professora, eu já vi tudo isso na sala, não quer assistir. Pula o vídeo, gente. É pra pular. Tá tudo certo. Não vou ficar magoado. Vai onde te interessa, não tem problema. Então, aliás, olha só, a pessoa esquecida. Faltou uma representação, né, gente? Aqui também faltou uma representação. Não vou falar que vocês não me corrigiram, porque como é que vai corrigir, né? Aqui os dois, inclusive, faltaram uma das representações que eu falei que ia fazer, mas não fiz. Qual é essa representação? Uma representação importante também. Tá. Deixa eu pegar a mãozinha aqui. Lembra que eu falei para vocês, tem 3 representações? Como é que vai funcionar a nossa terceira? É assim, ó. A gente vai colocar os 1,100. Se é fechado, a gente tem um colchete para dentro. Isso aqui é anotação de intervalo. Eu estou dizendo, estou afirmando que o meu intervalo começa em 1 e termina em 100. Não é essa aqui que eu quero essa daqui. A régua já foi de uma vez. Então, eu vou apagar aqui para poder fazer ali embaixo também. Aqui. Perceba, se é fechado, colchetes para dentro. Se é aberto, colchetes para fora. Bem intuitivo. Começa o número de partida, número de chegada e fechou. Beleza? Então, vamos aqui para nosso outro exemplo aqui, que é o exemplo 3. Então, se é fechado num lado, colchetes para dentro. Se é aberto no outro, colchetes para fora. Podem existir exemplos que falem assim, ó. Nossa, aqui um feio. Às vezes eu capricho. E fica feio. Assim, ó, com um parênteses para dentro. Isso é a mesma coisa que colchetes para fora. Isso também significa aberto. Professora, mas os dois são certos? Então, qual que a senhora vai cobrar? Olha, eu posso utilizar os dois porque os livros, os exercícios, eles trazem os dois. Então, dependendo de qual exercício que eu pegar, vai aparecer os dois. Por isso que, infelizmente, não tenho o que eu fazer. Sou obrigada a falar dos dois para vocês, tá? Não gosto muito de confundir, mas tem coisas que são os vestibulares que cobram, não eu, né? Então, não tem muito o que eu fazer. Além de passar para vocês para prepará-los para a vida de verdade. Então, beleza. Então, aqui eu vou ter o exemplo 3 e aqui vamos para o exemplo 4. O exemplo 4, o que é? O exemplo 4 fala de um intervalo aberto de um lado, fechado do outro. Então, aqui eu tenho intervalo aberto na esquerda, fechado na direita. X. Oxi, que feio que ficou. X menor ou igual a 100. Então, aqui porque está fechado na direita. Então, bolinha de cá aberta. Escrevo 100. Bolinha de cá fechadinha. Gente, só alegria, né?
Agora eu posso pegar meu rainbow também. Nem sei se escreve rainbow assim, gente. Espero que fale. Eu já falei umas 30 vezes nessa aula. Espero que eu esteja certo. Aqui, então, a gente vai fazer o 5. 5 de muita qualidade, como vocês podem perceber. Uma habilidade nata, as artes. Aqui, ó, é um tipo de exemplo diferente. É uma semi-reta direita aberta, com origem A. Então, vamos lá. É como se fosse o seguinte. Origem A. Inclusive, ele dá... Esse aqui a gente já fez. A gente está no 5, né? Assim. Então, origem A. Mas, ó, se a bolinha é aberta, quer dizer que x... Aqui, o exemplo seria x maior que 100, por exemplo. Poderia ser x maior que 1 também, mas vamos lá. Quando eu falo que x ele é maior que alguma coisa, ou seja, ele está falando que ele é maior. Até aí, beleza, né? Mas não para, eu não consigo falar, ele vai até tal lugar. A gente fala que ele tem só um extremo, que é o extremo inferior, que é o menor número. Eu sei que o x ele vai ser maior que 100. Se é maior, não tem cerquinha, a bolinha aberta. Professora, para trás, tem? Não. E para frente, até onde vai? Vai para o infinito, porque eu estou considerando todos os x's maiores do que 100. Então, a minha minhoquinha vai para o infinito. Podia escrever no computador inteiro, na parede, enfim. Podia fazer isso também, tá? E como é que fica a notação? A gente coloca aqui 100. E se vai para o infinito, o que a gente coloca? Olha só que criativo. O símbolo do infinito. Criativo, né? A pessoa que cria um negócio desse. Ó, não tem a cerquinha, não tem o menor igual. Então não é considerado. E aqui, mais infinito. Gente, por favor, o mais infinito ele é sempre aberto. Por quê? Porque quando a gente fecha, quando a gente faz aqui, ó, a gente está falando do final, e o infinito não tem final, porque se tivesse final, não seria infinito. Então, a opção de ser fechado. Então, aqui, fechadinho, nossa bolinha preenchida. Certo? E a representação, mesma coisa. A diferença é que se está fechado, o colchete para dentro. E aqui mais infinito, sempre aberto. Por favor, sempre aberto, porque se estiver fechado vai estar errado. E a gente não quer errar, a gente quer acertar. E tu vai perder a questão porque colocou... Vai perder ponto. Porque colocou errado. Então vamos colocar certo. Então aqui a sexta, a sétima e a oitava. Sétima. Ai, querido, eu já escolhi a cor meu. Não precisa mais. Vou fechar. A sétima, a oitava e a nona. A sétima é parecida, a diferença é que ao invés de ser maior, vai ser menor. Tá? Então, retornamos aqui, vamos utilizar o mouse para facilitar. Inclusive essas anotações aqui, depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu estou aprendendo a compartilhar em Word para vocês. Então, aqui, a 7 é o quê? É x menor que alguma coisa. Tá, professora, mas se o maior vai para a direita, então o menor vai para a esquerda. Isso aí. Então, eu vou para a esquerda. Para não mudar nosso padrão, eu vou para a esquerda. Beleza? E agora, então, não faz sentido eu escrever o extremo de cá, porque ele não tem. Então, eu vou escrever isto aberto menos infinito. Tá, professora, mas antes do 100 ainda tem números positivos? Tem. Mas por que a gente usa esse sinal? Porque a gente usa para dizer que ele está indo diminuindo, tá? É por causa disso. Está diminuindo. Olha, bolinha aberta, bolinha, coisa para forinha, para fora, lembra? Aberto, para fora. Ótimo. Bom que vocês lembram. E agora, se é x menor ou igual a 100, que é o que a gente tem aqui, única e exclusivamente fecha esta bolinha. Então, fecha essa bolinha e escreve o 100, né? Senão vai estar errado. Eu acredito que a nossa aula já esteja um pouquinho longa, né? Já estamos aí em 20 minutos. Mas eu não vou resolver os exemplos agora, tá? Eu vou
resolver alguns exemplos, mas eu não vou falar de operações ainda. Quando eu falar de operações, aí eu faço uma aula só sobre isso, tá? Para não ficar tão cansativo para vocês. Que é uma revisão mesmo de intervalos. Quem estava na aula sabe que eu fiz algo bem igualzinho a isso, né? Que é pra... Quem quiser ver de novo a aula, então estamos aí. Ó, eu não tenho extremo inferior, eu tenho só que x é menor que alguma coisa. Então, se x é menor que alguma coisa, vou escrever menos infinito, ó, quando a gente está pensando em menor, menos infinito. Sem, dessa vez é fechado. Por último, ele cobra a reta numérica. O que é a reta numérica? São todos os números, ó, a reta real, na verdade, que ele fala. São todos os números. Então, você pode representar aqui uma retinha com todos os números. É como se fosse uma minhoquinha para os dois lados. Escrever o 9 aqui. Então, é como se fosse uma minhoquinha eterna para os dois lados. Porque quando eu falo a reta real, eu estou indo para o mais infinito, para o menos infinito. Não precisa escrever mais e menos infinito, tá? Não é necessário. Assim já é o suficiente. Então, esses são os exemplos, a explicação sobre intervalos, tá? Vou compartilhar isso aqui depois com vocês, certinho essa aula. Eu posso aqui bater um print. Depois eu vou bater um print e eu mando para vocês aqui esses exemplos, tá? Oxe, coisinha. Eu vou só resolver uns exercícios, um exercício que não é operações com intervalos. Isso eu faço em outra aula, tá? Vou gravar outra aula com operações com intervalos. Não. É só essa parte de intervalos mesmo. Depois eu tenho um print, não, depois eu mando a imagem mesmo, normal. Vou diminuir aqui. Depois eu mando a imagem dentro do próprio aplicativo. Então, depois eu mando a imagem aqui dentro. E depois eu configuro isso daqui. Aí, pronto. Depois eu configuro isso daí e mando para vocês. Quero resolver agora um exercício do livro, tá? Então, eu vou lá do positivo. Lembra que vocês têm acesso a isso aqui online, né? Quero resolver esses dois exercícios. É a mãozinha, positivo. Esses dois exercícios aqui, este e este. Esse aqui já é operações com intervalos, operações com intervalos. Depois eu gravo. Acho que não vai dar tempo de gravar agora, mas depois eu gravo. Aqui, anotações. Perfeito. Então, ele pede, represente na reta real os conjuntos a seguir. Então, vamos lá. Qual que é representar na regra real? Regra real não, reta real. É fazer aquelas minhoquinhas que a gente já fez. Isso é representação na reta real. Tá? Então, a gente vai fazer aqui uma bolinha. Depois que a gente pegar o lapisinho, a gente vai fazer... A gente vai ficar bem feliz e contente, escolher uma cor. Ai, torcer para que a canetinha funcione e... Ah, tem que apertar. Aê, funcionou, muito bem. Porém, temos que, né? Tá certo isso daqui? Ó, o 2 tem para dentro, quer dizer que o intervalo tá aberto. Faz sentido uma bolinha, a bolinha tá fechada? Não, não faz sentido. Essa bolinha está fechada, quer dizer que o intervalo é fechado. Essa bolinha ela precisa aparecer. Começar por aí, pois estou apertando. Mas vamos lá, com toda a paciência que Deus me deu. Cara, vai. Então, aqui, ó, uma bolinha aberta. Agora o 7 está para dentro e fechado. Então, a bolinha do 7, verdadeiramente, essa vai ser fechada. Então, vou fazer uma bolinha aqui. Estou desenhando a bolinha, tá? Prometo para vocês que estou desenhando. Só o positivo que não está me ajudando. Mas eu estou desenhando, tá? Estou desenhando. Só por algum motivo do destino, ele não está aparecendo as bolinhas que eu estou aqui desenhando. Acho que é mais fácil eu bater um... Agora ficou bom. Agora, ó. Agora que ficou baita, hein? Se não tivesse acontecido isso, vocês não iam compreender, hein? Ah, que grifa que tá. A bolinha aqui vai ser uma bolinha preenchida, então, né? Vai ser a bolinha preenchidinha aqui, bonitinha.
Então, aí a gente faz a minhoquinha aqui, entre uma e outra, para dizer que é intervalo. Não esqueçam de anotar o número embaixo. Anotei, fechou. Então, aqui não ficou muito lindo, né? Mas como você pode perceber, o positivo é que ele tem mais dificuldades, porque vocês podem... Eu tava com a mesma canetinha, fazendo a mesma coisa, no outro estava funcionando. E aí, beleza, fechado. Aqui a gente tem um carinha que tá aberto, né? Colchete para fora. Então, a primeira coisa que você tem que fazer... Reclamar do positivo, não, tô brincando. Se é aberto, desenha a bolinha aberta. Desenha a bolinha aberta. A infinito é sempre aberto. Desenha a bolinha aberta. Agora anota o número embaixo, né? Mais infinito. Agora a gente tem que fazer essa minhoquinha para dizer que a gente está considerando todos os números entre um e outro, tá? Então vamos lá, vamos agora fazer o oposto. Antes a gente tinha isso aqui e fazia minhoquinha. Agora a gente vai fazer exatamente o oposto. Então olha só, se o 2 aqui tá, a bolinha tá vazadinha, quer dizer que está aberto. Então, beleza. Então quer dizer que a bolinha está aberta. Vazadinha aqui, né? Quer dizer que está aberto, notação de intervalo aberto, colchetes para fora ou o próprio parênteses, lembra? E aqui fechado, fechado só tem uma forma de dizer, que é o colchetes para dentro. Jesus, que coisa bonita, né? Aqui, ó, só tem essa beirada de cá, então a gente está pensando todos os x menor que menos 1. Então a gente joga o quê? A gente coloca a primeira notação de intervalos aqui, menos infinito, porque a gente está diminuindo, e depois menos 1, também aberto, tá? Também aberto, pois a bolinha está aberta, então não vai considerar. Aqui, por fim, eu acho que dá para a gente resolver este aqui, ó. O 26. O 24 e 25 é a operação de intervalo, mas esse 26 dá para resolver. O que acontece? Ele está pedindo, determina os valores mínimos e máximos resultantes de cada uma das operações. Isso aqui nada mais nada menos que uma notação de intervalo. Quer dizer que eu estou falando que o A é maior ou igual a 15, menor ou igual a 25, e o B é maior ou igual a 5, e o B menor ou igual a 10. Mas, professora, como é que eu vou saber o mínimo e o máximo? Vamos pensar com a cabeça. O A, o menor valor de A é 15, o menor valor de B é 5. Então, o menor valor que eu posso ter é justamente a soma entre os dois. Porque eu estou pesquisando o menor valor de um e o menor valor de outro. Então, se eu fizer aqui 15, número bonito, mais 5, eu vou ter 20. E esse vai ser o meu mínimo. Mínimo. Agora, se eu quiser o máximo, basta que eu some o 25 mais o 10. O 10, que é igual a quem? Que é igual ao 30, 35. E esse aqui é o máximo. Eu sei que a letra não está bonita, porém estou me esforçando. Então, o máximo é só pegar maiores valores. Multiplicação é a mesma coisa, eu estou pegando o menor valor, multiplicando pelo menor valor. Isso aqui vai dar quanto? 30, 60, ó, 15, 30, 60, vai dar 75, né? Isso, se fosse 4 vezes dá 60, então vai dar 75. Como eu sou boa de matemática, isso aqui vai ser o mínimo. Mini. Jesus, apaga a luz. Aqui, vamos lá. 75. Mínimo. Certo? Agora, o máximo vai ser o 25 vezes o 10, que é 250. Por quê? Porque eu estou pegando os maiores valores. Ah, professor, e se os valores fossem negativos? Aí o rolê é diferente, tá? Mas aqui a gente está falando de valores positivos. Então, o que eu preparei na aula de hoje era isso. Até ia mostrar uma representação de intervalo, mas eu acredito que já tenha sido suficiente o que a gente aprendeu, o que a gente viu. Então, aqui eu vou parar de compartilhar a tela. Aqui eu estou gravando no auditório, como vocês podem perceber, né? Espero que tenha ajudado. Isso é quem está interessado em rever o que a gente já viu. Isso aqui não tem nada novo do que a gente já não viu em sala, tá? E a parte de exercícios, operações com intervalos e exercícios, eu vou fazer na próxima aula. Então, a gente fica por aqui. E estamos aí à disposição para qualquer dúvida.